Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro da Bíblia, um livro poético, mas um livro complexo, que tem uma mensagem extremamente oportuna para o meu e para o seu coração. E a minha oração é que a história deste livro, que a história desse personagem, nos encoraje, nos abençoe, nos fortaleça. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. Eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda não, ando meio ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu dou uma olhada nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora,
Tu tens abençoado a vida deste homem, tu tens cercado a casa deste homem com uma grande muralha de proteção, os bens deste homem multiplicam na terra, tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é uma grande sacada, que esse negócio de religião dá lucro, que o vetor que move Jó em direção a Deus é o lucro. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus deu para Jó, esse Jó blasfema, em vez de adorar. A grande pergunta é: o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás levanta aqui duas teses. A primeira delas: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, o nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens, ele manda nos demônios. Agora, com a permissão de Deus, obviamente, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Confira comigo, capítulo 1, versículo 3, quão rico era esse homem. Na parte final do verso 3, somos informados de que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Já fomos informados que ele era o mais piedoso. Agora somos informados que ele é o mais rico. E aqui cai um mito. O mito de que um homem rico não pode ser piedoso. Não é verdade isso. É possível ser rico e o mais rico, e é possível esse rico ser piedoso e o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Agora notem vocês que no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, Satanás vai usar 3 elementos para levar Jó à falência: os sabeus, o fogo e os caldeus. E não foi numa semana, num mês, num ano, numa década. Foi num único dia que o homem mais rico da sua geração entra em colapso financeiro, vai à falência. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos levanta os punhos contra os céus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21 do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês concordam comigo certamente, e quem tem mais de 2 filhos aqui, sabem disso, ou 2 filhos, a partir de 2 filhos, os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê uma família unida, os filhos unidos, pode saber, por trás tem um pai, tem uma mãe que acompanha, que orienta, que aconselha, que intercede, que exorta, que costura essa unidade. Agora, quando tem dinheiro é mais complicado ainda, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Se você perceber no capítulo 1, versículo 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E você nota que os filhos de Jó eram unidos, caminhavam juntos, celebravam juntos, festejavam juntos. Mas por que esses filhos são unidos? Capítulo 1, versículo 5 responde: porque Jó era um pai que orava pelos filhos, já era um pai que chamava os filhos para exortá-los, já era um pai que levantava sacrifícios em favor dos seus filhos. Ele estava preocupado com a salvação deles, com a santificação deles, com a piedade deles, e a preocupação de Jó não era apenas com a reputação dos filhos, que eles pecassem contra Deus no seu coração. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a reputação dos filhos. Mas agora, com a permissão de Deus, não foi um dia, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, nem uma década depois, foi no mesmo dia da tragédia financeira, que Jó recebe o mais amargo recado: seus 10 filhos morreram num único acidente. Agora pense comigo, o que é um homem, o que é um pai, o que é uma mãe, levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe a notícia dessa tragédia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, mais uma vez os filhos de Deus se reúnem. E eu quero crer que os anjos, eu quero crer que nas regiões celestes. E mais uma vez Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem provoca a conversa de novo, perguntando para ele: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás levanta a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém
ama mais a Deus do que a si mesmo? Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E eu imagino essa cena. Jó está falido, Jó está enlutado, e agora o seu corpo começa a ficar chagado. Feridas vão arrebentando por todo o seu corpo. Seu corpo fica cheio de pus, sua pele vai ficando necrosada, ele vai ficando mal cheiroso, ele é uma chaga viva, ele é um aborto vivo. E diz a Bíblia que outras bolhas vão se formando, e ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada. Bolhas vão se formando e se formando, e ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, a dor não dá pausa, não dá trégua, e ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, encarquilhado, de couro furado pelas costelas em ponta, no auge da sua dor, do seu desespero. A sua mulher olha para ele, um espectro humano, uma chaga viva, se revolta contra Deus e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. Acaba com isso, tenha hombridade e coragem de dar cabo da sua vida. E Jó responde para ela no capítulo 2, verso 10: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. Ele provou que ele servia a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo capítulo 2, versículo 11. Aí vieram os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente com doer-se de Jó, para consolá-lo. Diz o verso 12 que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu quero fazer uma pergunta para você. Esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica simples. E a lógica deles era essa: toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Eles pensaram, para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas.
E eles foram esmagando Jó com as suas críticas mais desumanas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo do rolo compressor da impiedade. O que é que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele começa a perguntar assim para Deus: por que, meu Deus? Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que a minha dor não cessa? Mas por que os meus filhos morreram? Mas por que eu não morri no ventre da minha mãe? Mas por que eu não morri ao nascer? Mas por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Mas por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou os céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês não estão notando, Jó está sendo golpeado por todos os lados. Ele está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por circunstâncias medonhas. Ele está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Por exemplo, área financeira. O homem mais rico vai à falência. Segundo, a saúde. Um homem saudável vira uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que esse cara mais precisava do apoio da mulher dele, ela disse assim para ele: morre, homem, mas morre logo. Chega, para com isso, morre. Quarta área, os filhos. Irmãos, não é natural pai enterrar filhos. Não é natural. Não é natural. Um dia um médico que acabara de sepultar o seu filho caçula, disse para mim com lágrimas nos olhos: pastor, eu não aceito isso, o meu filho ter furado a fila. Isso não é natural. Quinta área que Jó está sendo golpeado: as amizades. Aqueles que vieram para serem consoladores e aplicarem um azeite terapêutico do refrigério, aplicam-lhe o vinagre das críticas mais amargas. Esse homem está sendo golpeado por todos os lados. Esse homem, na verdade, está no fundo de um poço. Não tem mais nada para perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima. É para o alto, é para Deus. E quando ele olhou para cima, ele arranca do peito um brado de esperança e diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim revestir este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, daqui a pouco Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar com ele. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, todas perguntas que não têm uma resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí, onde fica o reservatório do vento? Me explica, Jó, como é que eu formo a geada? E Deus foi abrindo as comportas dos céus e despejando em catadupas, torrentes caudalosas do seu conhecimento, da sua majestade, da sua soberania sobre Jó. E Jó, ao ser esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais sublimes da sua vida, que mudaram a sua história
Verdades essas que espero em Deus impactem nesta noite o seu e o meu coração. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42 deste mesmo livro. A primeira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aqui no capítulo 42, versículo 1 e versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele descobre é a onipotência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você maravilhosa. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Procuro visitar uma livraria pelo menos uma vez por semana, para ver o que está saindo. Você sabe que no Brasil e no mundo, os dois tipos de livros que mais são publicados, primeiro são livros de autoajuda. Depois, livros que ensinam você a ficar rico rápido. São os livros que mais são publicados. Toda semana tem livro novo nessa área. E esses livros dizem assim para você: você tem a força, você é capaz, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta você fazer cócega no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco uma cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantas vezes você e eu, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, já gememos, já choramos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já orou a Deus com sinceridade de coração, dizendo: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, Deus, eu não quero mais transgredir e cair nesse mesmo pecado, Deus, eu não quero mais reincidir nesse erro, e daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não o fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é tão bom você saber que o seu Deus tudo pode. Não há impossíveis para Ele, não há doença incurável para Ele, não há vida irrecuperável para Ele, não há casamento sem solução para Ele, não há causa perdida para Ele. Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele é o todo-poderoso Deus. A grande pergunta, portanto, é esta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo.
quando na verdade o nosso principal propósito deveria ser de conhecer a Deus, porque Daniel 11:32 diz que aquele que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o seu livro, e agora nós sabemos no capítulo 40, ele diz que o meu Deus, diz Isaías, é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares. Deus mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus, ele mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é seu Pai, e Ele está dizendo: Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categórica e insofismavelmente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Há mais grãos de areia, há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. Se você for hoje na sua casa, lá no quintal ou na varanda que tem uma planta, tire lá uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é tão complexa quanto a região metropolitana da Grande Campinas. Chegue em casa hoje, vá na geladeira, pega um ovo, quebre numa frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, que é uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que há em cada um dos nossos olhos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que nós somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário.
Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão de milhões, de uma explosão, a mega explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso para você. Um pai caminhava pela rua com seu filho de 4 anos. Eu acho que todos vocês concordam comigo que as crianças parece que fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Permaneceu em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta o ronco das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas e diz: filho, olha para cima. O menino olhou: está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem próximo e disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ih, papai, mas grande, muito grande. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 2. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem feitiço, não tem desse negócio de olho gordo. Você não precisa ter medo de sexta-feira 13. Você sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Quando você entende que Deus governa o universo, que Deus governa até uma folha que cai no outono, que nenhum pássaro, nenhum pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba e permita, você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele está no controle. Não há acaso, não há azar, ele dirige o seu destino. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a limitação do seu conhecimento. Mas para você entender isso aqui, eu lhe daria um conselho, se é que posso. Tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida em Jó numa sentada só. Você vai descobrir coisa maravilhosa. Você vai descobrir que Jó, ao longo do livro, fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. 3 coisas que ele fez. E você sabe disso, quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente está se sentindo injustiçado, sabe o que a gente faz? A gente fala, se defende, e às vezes quando a gente está sofrido demais, machucado demais, doído demais, a gente fala muita coisa sem entender. Quando Deus despeja a glória dele em cima de Jó, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você encontrar alguém que parece sabichão demais,
que sabe demais, que fica arrotando em cima de você conhecimento demais. Você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Que quem sabe, sabe que não sabe. Quanto mais você sabe que você não sabe, porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, quem sabe, não estufa o peito, não fica empavonado. Não dá para ficar na presença do Todo-Poderoso Deus com soberba, com altivez, com arrogância. Jó começa a entender que Deus é Deus e Ele é homem. A quarta verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 5, confira comigo. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus, ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se vocês entram em crise com esse versículo, eu entro. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Porque eu não consigo conciliar 42:5 com 1:8. Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse acerca dele: não tem ninguém na terra parecido com ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso acerca de Jó é Deus. É Deus quem está dizendo que esse cara é o homem mais piedoso da sua geração. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem que Deus diz que é o cara mais piedoso da sua geração, vem me fazer uma confissão dessa? Ah, Deus, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece contraditório. Mas para explicar isso, deixe-me fazer uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto você conhece a Deus? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral e quando ele viu o mar, ele exclamou de toda a sua alma: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse assim: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que é a essência da vida eterna? É conhecer a Deus. Sabe o que você vai fazer no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: você está ficando maluca, menina? Não quero ir não. Eu falei: mas então me explica esse negócio aí, ué. Ela me diz: ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, não aguento essa vida inteira não. Ah, não, eu quero coisa diferente para a minha vida. Deixa eu dizer para você, o céu é dinâmico. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos amar a Deus, nós vamos fruir a Deus, nós vamos glorificar a Deus. E se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque nós vamos servir a Deus. Agora pense comigo nessa tese. Parece-me que foi Albert Einstein quem disse isso. Neste corpo nosso que fica cansado, velho, enrugado e caquético, a gente faz coisas tão lindas. E dizer que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Agora pense comigo um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O que não vamos poder fazer? Já pensou nisso? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta.
Quando Jesus ressuscitou com o seu corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, levado entre nuvens. Eu pergunto para você agora, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo? Porque se Jesus voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? A Bíblia diz que lá no Getsêmani, Jesus disse para Pedro assim, bota essa espada na bainha aí, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de espaço, de tamanho. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido de que não teremos um corpo, mas vamos viver na mesma dimensão. Nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. Vamos servir a Ele, vamos trabalhar para Ele, vamos glorificar a Ele, vamos conhecê-lo, e jamais chegará um dia na eternidade que a gente possa dizer assim, agora eu conheço tudo a respeito de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque esse dia jamais chegará, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó, sabe o que o Jó está dizendo? Deus, eu só estou arranhando a superfície, só arranhando a superfície, tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 6, confira comigo. Ele diz assim, por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado. E aqui eu entro em crise de novo. Porque essa confissão aqui cabe bem na boca de um ladrão, de um assassino, de um adúltero, de um corrupto. Mas não cabe na boca do camarada que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso da sua geração. Eu me abomino. E eu me arrependo no pó e na cinza. Como é que você vai entender isso? A grande questão aqui é a seguinte, irmãos, as pessoas que mais sofrem e lamentam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais choram, lamentam e confessam os seus pecados, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu estava pregando, final do ano passado, no Hospital Cruz Azul, em São Paulo. E a Eleni Vassão, que é capelã, me disse, nós lidamos com uma situação muito triste, agora recente. Eu perguntei, o que foi, Eleni? O que aconteceu? Ela me disse que chega no hospital uma moça, com seus pais, com hemorragia muito severa. E quando o médico foi examinar aquela moça, o médico disse, essa menina acabou de ter um bebê. Essa moça acabou de ter um bebê. E a moça protestou, falou, não, o senhor está enganado, eu não estava grávida não. Os pais disseram, não, essa moça não estava grávida. E o médico radicalizou, pois essa moça acabou de ter um bebê. E a família inteira negou. E o médico radicalizou de novo, tragam-me o bebê, senão eu denuncio o fato à polícia. Daqui meia hora, chegou um bebê, morto, numa caixa de isopor. Helene disse, pastor, nenhum sintoma de culpa, nem nos pais, nem na moça, nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento. Há poucos dias em São Paulo eu vi um cidadão que recebeu 3 mil reais para matar uma outra pessoa, pistoleiro de aluguel. Eu nunca tinha visto aquele homem nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele recebeu 3 mil reais, botou no bolso, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, matou a pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu. Nenhuma culpa. Mas quem anda na presença de Deus, aquele que é santo, 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 não pode se aproximar dele,
sem dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Não pode se aproximar dele sem dizer: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo, porque na presença desse Deus até os serafins cobrem o rosto. Então preste bem atenção nisso. Se você encontrar um crente que toda hora que ele falar com você, ele é o herói, ele tem uma história para contar, onde ele está na frente, onde ele sabe mais, onde ele é mais piedoso, onde ele sempre está contando os seus feitos, os seus prodígios, e enaltecendo a si mesmo, e batendo palmas para si mesmo, pode ter certeza, você está perto de alguém que está longe de Deus. Porque é impossível estar na presença de Deus, sem dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Agora, eu não sei se você já parou para perguntar por que Deus restaurou a sorte de Jó, versículo 10, quando ele orava para os seus amigos. Já perguntou isso? Por que Deus restaurou a sorte dele quando ele orava para os seus amigos? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Alguém já falou mal de você alguma vez? Ou você é um cara tão espiritual que nunca ninguém falou mal de você? O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você dá pulos de alegria? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos dele falaram assim: você é um ladrão, cara? Ô Jó, você é adúltero. Sabe por que você está rico assim, que você ficou rico, cara? Você roubou as viúvas, roubou os órfãos. Ô Jó, sabe por que você enterrou aqueles meninos? Você é louco, Deus pesou a mão sobre você, porque você é louco, por isso que os meninos morreram, além de enterrar os filhos, ainda recebe a culpa. O que vocês acham que Jó sentiu, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele se defendeu, mas quem se defende, sabe o que tem às vezes no coração? Dor, mágoa, ressentimento. Sabe o que Deus está falando para esse homem ser restaurado? Deus está dizendo: meu filho, saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defende e tem mágoa, mas você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Quando você ora por alguém, a oração restaura você e restaura as pessoas pelas quais você ora. Enquanto Jó orava, Deus restaurou a sua sorte. Satanás tentou destruir as 5 áreas da vida de Jó, pois essas mesmas 5 áreas Deus restaurou uma a uma. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo, versículo 16, foi a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos, viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Eu quero dizer para você que Deus está aqui nesta noite, Ele é o mesmo Deus, e Ele pode curar. Ele é o Deus que cura. A segunda área que Deus restaurou, amados irmãos, foi a área financeira. Confira o versículo 12. E é curioso que se você compara 1:3 com 42:12, ele recebeu tudo em dobro. Se ele já era o mais rico antes, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que Deus está aqui, Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou foram os amigos. Confira comigo o versículo 8. E eu acho isso magnífico. Sabe por quê? Porque aqueles homens que cravejaram Jó com as suas críticas, Deus diz para eles assim: pois é, vocês lembram aquele cara que vocês criticaram? Vocês vão ter que ir nele, vocês vão ter que ir lá nele, para ele orar por vocês. Vocês lembram? Vocês falaram dele? Pois é, aquele cara é mais justo que vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui hoje, se vocês guardarem essa frase, eu me dou por satisfeito essa noite. É muito simples, mas é a síntese do que eu estou falando. Cuida da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que orar, porque quando você ora, Deus defende você. Quando você leva Deus a sério, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, Deus restaurou os amigos de Jó. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Agora pense só um pouquinho comigo, só um pouquinho. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele disse assim: morre homem, morre logo cara,
Morre. Agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide. Se fosse hoje, o que vocês acham que Jó faria? Eu acho que ele ia dizer assim, você queria que eu morresse, né? A fila andou, minha filha. Tô noutra. Irmãos queridos, Deus não faz a obra pela metade. Deus curou o coração da mulher dele, Deus curou o coração dele, Deus restaurou o casamento deles. Há poucos dias, chegou uma mulher para mim e disse assim, pastor, eu estou me divorciando. Eu tomei um susto, falei, mas divorciando? Falei, estou me divorciando. E eu perguntei, mas por quê? Ela olhou fundo nos meus olhos e disse, pastor, secou. Está claro? Vou para você botar a legenda. E eu falei, secou, filha? Secou. Falei, então tem esperança. Mas como tem esperança? Minha filha, você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz o que está seco florescer. Ela falou, pastor, o senhor está meio bruto, o senhor não me entende não, o senhor não compreende a minha linguagem, não, eu estou falando do senhor que morreu. Está claro agora? Morreu. Eu falei, morreu, filha? Morreu, sim, senhor. Eu falei, então tem esperança? Ué, você não já leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita esse sentimento que está morto aí, ué. Pastor, o senhor está ficando biruto, o senhor não está me entendendo não, eu estou falando para o senhor que acabou, está claro agora, acabou. Falei, acabou, filha? Ué, então tem esperança? Ué, você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Deus pode chamar a existência o que não tem aí, ué. Você não vai divorciar essa semana não, nós vamos orar uma semana, daqui a semana você volta aqui. Passou uma semana, ela voltou. Falei, pastor, acabou a vontade de divorciar. Deus está mudando meu coração, estou animado e nós vamos continuar juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está aqui. E Deus é o Deus que restaura casamentos quebrados. Finalmente, a última área que Deus restaurou, com os filhos. Capítulo 1, versículo 2, quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. 42, 13, quantos filhos Jó vai ter agora? Quantos? 10. Aí vocês dizem, bom, então não foi tudo em dobro. Porque se ele tinha 10 e Deus deu tudo em dobro, quanto é que devia ter agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Como é que a gente entende isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando uma ovelha morre, você perde uma ovelha. Mas quando um filho morre, você não perde um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério, e o amigo disse, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Eu disse, não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos. Que majestoso Deus nós temos. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Você e eu vivemos para a glória de Deus. A vida não faz sentido longe de Deus. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso consolador. Ele é o nosso restaurador. Ele é o nosso redentor. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça.
Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso tesouro, Ele é tudo para nós. A vida sem Ele não tem graça, não tem sentido. Você tem um vazio dentro de você com o formato de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Adore este Deus, curve-se diante dEle, renda-se a Ele. Ele está no controle do universo, mas Ele está no controle da sua vida. Nada, nem ninguém pode frustrar o plano dEle na sua história, na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Se você deseja que Deus se manifeste a você, e você quer colocar sua vida nas mãos dEle, onde você está, fique em pé. Eu quero orar em seu favor. Ó Deus, nós te adoramos nesta noite, porque só Tu és Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Deus que não é forjado por mãos humanas, o Deus que não foi criado pela imaginação dos homens, o Deus que é, o Deus eterno, o Deus criador, sustentador da vida, o Deus da nossa salvação. Tu estás aqui neste lugar, ó Deus, e nós te rogamos que Tu sondes os nossos corações, Tu olhes para nós, que Tu nos visites, que Tu nos restaures. E se porventura entrou alguém aqui, Deus, sem Te conhecer como Deus pessoal, que esta seja a noite da reconciliação contigo, a noite da salvação, a noite da restauração. Se alguém entrou aqui, Deus, passando crises na vida financeira, na saúde, no casamento, na relação com os filhos, na relação com os amigos, que essa seja uma noite de cura e de restauração. Se alguém entrou aqui, Deus, cheio de perguntas e de queixas, sem respostas, que nesta noite Tu te reveles a este coração, dando respostas aos céus, que aliviem a alma, que aquietem o coração. Conceda a Tua graça sobre o Teu povo, derrama sobre nós a luz do Teu rosto. Queremos viver para Te conhecer, para Te honrar, para Te exaltar, para nos deleitarmos em Ti, porque Tu és a fonte de todo o nosso prazer. Glória ao Teu nome, pela Tua palavra. Glória ao Teu nome, pela Tua igreja. Glória ao Teu nome, pelas famílias aqui presentes. Glória ao Teu nome, por esse tempo precioso de culto. Nós Te adoramos, na pessoa do Teu Filho, nosso Redentor. Aleluia. Amém. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês não estão notando, Jó está sendo golpeado por todos os lados. Ele está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por circunstâncias medonhas. Ele está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Por exemplo, área financeira. O homem mais rico vai à falência. Segundo, a saúde. Um homem saudável vira uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que esse cara mais precisava do apoio da mulher dele, ela disse assim para ele: morre, homem, mas morre logo. Chega, para com isso, morre. Quarta área, os filhos. Irmãos, não é natural pai enterrar filhos. Não é natural. Não é natural. Um dia um médico que acabara de sepultar o seu filho caçula,
disse para mim com lágrimas nos olhos: pastor, eu não aceito isso, o meu filho ter furado a fila. Isso não é natural. Quinta área que Jó está sendo golpeado: as amizades. Aqueles que vieram para serem consoladores e aplicarem um azeite terapêutico do refrigério, aplicam-lhe o vinagre das críticas mais amargas. Esse homem está sendo golpeado por todos os lados. Esse homem, na verdade, está no fundo de um poço. Não tem mais nada para perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. E quando ele olhou para cima, ele arranca do peito um brado de esperança e diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim revestir este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, daqui a pouco Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar com ele. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, todas perguntas que não têm uma resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí, onde fica o reservatório do vento? Me explica, Jó, como é que eu formo a geada? E Deus foi abrindo as comportas dos céus e despejando em catadupas, torrentes caudalosas do seu conhecimento, da sua majestade, da sua soberania sobre Jó. E Jó, ao ser esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais sublimes da sua vida, que mudaram a sua história. Verdades essas que, espero em Deus, impactem nesta noite o seu e o meu coração. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42 deste mesmo livro. A primeira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aqui no capítulo 42, versículo 1 e versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele descobre é a onipotência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você maravilhosa. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Procuro visitar uma livraria pelo menos uma vez por semana, para ver o que está saindo. Você sabe que no Brasil e no mundo, os 2 tipos de livros que mais são publicados, primeiro são livros de autoajuda. Depois, livros que ensinam você a ficar rico rápido. São os livros que mais são publicados. Toda semana tem livro novo nessa área. E esses livros dizem assim para você: você tem a força, você é capaz, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta você fazer cócega no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, mas muito fracos. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco uma cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. As pernas ficam bambas,
os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas físicas. Nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Quantas vezes você e eu, nas noites mais tenebrosas da nossa alma, já gememos, já choramos, desesperados, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já orou a Deus com sinceridade de coração, dizendo: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, Deus, eu não quero mais transgredir e cair nesse mesmo pecado, Deus, eu não quero mais reincidir nesse erro, e daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser paradoxal. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não o fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é tão bom você saber que o seu Deus tudo pode. Não há impossíveis para Ele, não há doença incurável para Ele, não há vida irrecuperável para Ele, não há casamento sem solução para Ele, não há causa perdida para Ele. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele é o todo-poderoso Deus. A grande pergunta, portanto, é esta: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? A W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado, ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo, quando na verdade o nosso principal propósito deveria ser de conhecer a Deus, porque Daniel 11:32 diz que aquele que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava escrevendo o seu livro, e agora nós sabemos no capítulo 40, ele diz que o meu Deus, diz Isaías, é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares. Deus mede as águas na concha da sua mão. Vá ao Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse pesando partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus, Ele mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz assim: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que é a essência da vida eterna? É conhecer a Deus. Sabe o que você vai fazer no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus.
Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes a gente pensa que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente se aproximou de mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu falei: você está ficando maluca, menina? Não quero ir não. Eu falei: mas então me explica esse negócio aí, ué. Ela me diz: ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, não aguento essa vida inteira não. Ah, não, eu quero coisa diferente para a minha vida. Deixa eu dizer para você, o céu é dinâmico. Nós vamos conhecer a Deus, nós vamos amar a Deus, nós vamos fruir a Deus, nós vamos glorificar a Deus. E se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque nós vamos servir a Deus. Agora pense comigo nessa tese. Parece-me que foi Albert Einstein quem disse isso. Neste corpo nosso que fica cansado, velho, enrugado e caquético, a gente faz coisas tão lindas. E dizer que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Agora pense comigo um corpo 100% turbinado pela glória de Deus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O que não vamos poder fazer? Já pensou nisso? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o seu corpo de glória, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus, levado entre nuvens. Eu pergunto para você agora, com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Porque se Jesus voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Com que velocidade? A Bíblia diz que lá no Getsêmani, Jesus disse para Pedro assim: bota essa espada na bainha aí, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos. O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de espaço, de tamanho. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido de que não teremos um corpo, mas vamos viver na mesma dimensão. Nós vamos habitar e reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. Vamos servir a Ele, vamos trabalhar para Ele, vamos glorificar a Ele, vamos conhecê-lo, e jamais chegará um dia na eternidade que a gente possa dizer assim: agora eu conheço tudo a respeito de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque esse dia jamais chegará, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. Sabe o que o Jó está dizendo? Deus, eu só estou arranhando a superfície, só arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 6, confira comigo. Ele diz assim: por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado. E aqui eu entro em crise de novo. Porque essa confissão aqui cabe bem na boca de um ladrão, de um assassino, de um adúltero, de um corrupto. Mas não cabe na boca do camarada que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso da sua geração. Eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Como é que você vai entender isso? A grande questão aqui é a seguinte, irmãos: as pessoas que mais sofrem e lamentam os seus pecados não são as pessoas que mais pecam. As pessoas que mais choram, lamentam e confessam os seus pecados são as pessoas que mais perto de Deus andam.
Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu estava pregando, final do ano passado, no Hospital Cruz Azul, em São Paulo. E a Eleni Vassão, que é capelã, me disse, nós lidamos com uma situação muito triste, agora recente. Eu perguntei, o que foi, Eleni? O que aconteceu? Ela me disse que chega no hospital uma moça, com seus pais, com hemorragia muito severa. E quando o médico foi examinar aquela moça, o médico disse, essa menina acabou de ter um bebê. Essa moça acabou de ter um bebê. E a moça protestou, falou, não, o senhor está enganado, eu não estava grávida não. Os pais disseram, não, essa moça não estava grávida. E o médico radicalizou, pois essa moça acabou de ter um bebê. E a família inteira negou. E o médico radicalizou de novo, tragam-me o bebê, senão eu denuncio o fato à polícia. Daqui meia hora, chegou um bebê, morto, numa caixa de isopor. Helene disse, pastor, nenhum sintoma de culpa, nem nos pais, nem na moça, nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento. Há poucos dias em São Paulo eu vi um cidadão que recebeu R$3.000 para matar uma outra pessoa, pistoleiro de aluguel. Eu nunca tinha visto aquele homem nunca tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele recebeu R$3.000, botou no bolso, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, matou a pessoa, foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu. Nenhuma culpa. Mas quem anda na presença de Deus, aquele que é santo, 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 não pode se aproximar dele, sem dizer, ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Não pode se aproximar dele, sem dizer, Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo, porque na presença desse Deus, até os serafins cobrem o rosto. Então preste bem atenção nisso. Se você encontrar um crente que toda hora que ele falar com você, ele é o herói, ele tem uma história para contar, onde ele está na frente, onde ele sabe mais, onde ele é mais piedoso, onde ele sempre está contando os seus feitos, os seus prodígios, e enaltecendo a si mesmo, e batendo palmas para si mesmo, pode ter certeza, você está perto de alguém que está longe de Deus. Porque é impossível estar na presença de Deus, sem dizer, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Agora eu não sei se você já parou para perguntar por que Deus restaurou a sorte de Jó, versículo 10, quando ele orava para os seus amigos. Já perguntou isso? Por que Deus restaurou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos? Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Alguém já falou mal de você alguma vez? Ou você é um cara tão espiritual que nunca ninguém falou mal de você? O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você dá pulos de alegria? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos dele falaram assim, você é um ladrão, cara? Ô Jó, você é adúltero. Sabe por que você está rico assim, que você ficou rico, cara? Você roubou as viúvas, roubou os órfãos. Ô Jó, sabe por que você enterrou aqueles meninos? Você é louco, Deus pesou a mão sobre você, porque você é louco, por isso que os meninos morreram, além de enterrar os filhos, ainda recebe a culpa. O que vocês acham que Jó sentiu, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele se defendeu, mas quem se defende, sabe o que tem às vezes no coração? Dor, mágoa, ressentimento. Sabe o que Deus está falando para esse homem ser restaurado? Deus está dizendo, meu filho, saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão. Porque enquanto você se defende e tem mágoa, mas você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Quando você ora por alguém, a oração restaura você e restaura as pessoas pelas quais você ora. Enquanto Jó orava, Deus restaurou a sua sorte. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Vocês concordam comigo certamente, e quem tem mais de 2 filhos aqui, sabem disso, ou 2 filhos, a partir de 2 filhos, os filhos não são naturalmente unidos, não são. Quando você vê uma família unida, os filhos unidos, pode saber, por trás tem um pai, tem uma mãe que acompanha, que orienta, que aconselha, que intercede, que exorta.
que costura essa unidade. Agora, quando tem dinheiro é mais complicado ainda, porque dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Se você perceber no capítulo 1, versículo 2, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E você nota que os filhos de Jó eram unidos, caminhavam juntos, celebravam juntos, festejavam juntos. Mas por que esses filhos são unidos? Capítulo 1, versículo 5 responde: porque Jó era um pai que orava pelos filhos, já era um pai que chamava os filhos para exortá-los, já era um pai que levantava sacrifícios em favor dos seus filhos. Ele estava preocupado com a salvação deles, com a santificação deles, com a piedade deles. E a preocupação de Jó não era apenas com a reputação dos filhos, que eles pecassem contra Deus no seu coração. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a reputação dos filhos. Mas agora, com a permissão de Deus, não foi um dia, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, nem uma década depois, foi no mesmo dia da tragédia financeira, que Jó recebe o mais amargo recado: seus 10 filhos morreram num único acidente. Agora pense comigo, o que é um homem, o que é um pai, o que é uma mãe, levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó recebe a notícia dessa tragédia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele se prostra, que ele adora, e ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus. Não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, mais uma vez os filhos de Deus se reúnem. E eu quero crer que os anjos. Eu quero crer que nas regiões celestes. E mais uma vez Satanás aparece por lá. E é curioso que Deus é quem provoca a conversa de novo, perguntando para ele: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí, eu estou de olho, estou antenado, estou vivo e ativo no planeta Terra. Estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás levanta a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação. E diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. E eu imagino essa cena: Jó está falido,
Jó está enlutado, e agora o seu corpo começa a ficar chagado, feridas vão arrebentando por todo o seu corpo, seu corpo fica cheio de pus, sua pele vai ficando necrosada, ele vai ficando mal cheiroso, ele é uma chaga viva, ele é um aborto vivo, e diz a Bíblia que outras bolhas vão se formando, e ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar sua pele necrosada. Bolhas vão se formando, e ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, a dor não dá pausa, não dá trégua, e ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, encarquilhado, de couro furado pelas costelas em ponta, no auge da sua dor, do seu desespero. A sua mulher olha para ele, um espectro humano, uma chaga viva, se revolta contra Deus e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado no sofrimento, acaba com isso, tenha hombridade e coragem de dar cabo da sua vida. E Jó responde para ela no capítulo 2, verso 10: tu falas como uma louca, nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota aqui a terceira tese de Satanás. Ele provou que amava mais a Deus do que a si mesmo. Ele provou que ele servia a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas confira comigo capítulo 2, versículo 11. Aí vieram os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente condoer-se de Jó, para consolá-lo. Diz o verso 12 que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou pó sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu quero fazer uma pergunta para você. Esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Qual foi o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram, entre aspas, a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar. Eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica simples. E a lógica deles era essa: toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Eles pensaram, para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas. E eles foram esmagando Jó com as suas críticas mais desumanas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo do rolo compressor da impiedade. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele começa a perguntar assim para Deus: por que, meu Deus? Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que a minha dor não cessa? Mas por que os meus filhos morreram? Mas por que eu não morri no ventre da minha mãe? Mas por que eu não morri ao nascer? Mas por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Mas por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus.
Mas você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, Ele é seu Pai, e Ele está dizendo, Ele tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam categórica e insofismavelmente que há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Há mais grãos de areia, há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, não, o micro também. Se você for hoje na sua casa, lá no quintal ou na varanda que tem uma planta, tire lá uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é tão complexa quanto a região metropolitana da Grande Campinas. Chegue em casa hoje, vá na geladeira, pega um ovo, quebre-o numa frigideira. Aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, que é uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que há em cada um dos nossos olhos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que nós somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que nós somos um ser computadorizadamente, geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão de milhões, de uma explosão, a mega explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso para você. Um pai caminhava pela rua com seu filho de 4 anos. Eu acho que todos vocês concordam comigo que as crianças parece que fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Permaneceu em silêncio, continuou caminhando. Daqui a pouquinho o pai escuta o ronco das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas e diz: filho, olha para cima. O menino olhou: está vendo aquele avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado.
O pai chegou bem próximo e disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ih, papai, mas grande, muito grande. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a vida de Jó está aí no versículo 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, não tem feitiço, não tem esse negócio de olho gordo. Você não precisa ter medo de sexta-feira 13. Você sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Quando você entende que Deus governa o universo, que Deus governa até uma folha que cai no outono, que nenhum pássaro, nenhum pardal pode cair ao chão sem que Deus saiba e permita, você vai entender que você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele está no controle. Não há acaso, não há azar, ele dirige o seu destino. Você pode dizer como Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A terceira verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele reconhece a limitação do seu conhecimento, mas para você entender isso aqui, eu lhe daria um conselho, se é que posso. Tira um sábado, tira um feriado, dá uma lida em Jó numa sentada só, você vai descobrir coisa maravilhosa. Você vai descobrir que Jó, ao longo do livro, fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou e ele se defendeu. 3 coisas que ele fez. E você sabe disso, quando a gente está machucado, quando a gente está ferido, quando a gente está se sentindo injustiçado, sabe o que a gente faz? A gente fala, se defende, e às vezes quando a gente está sofrido demais, machucado demais, doído demais, a gente fala muita coisa sem entender. Quando Deus despeja a glória dele em cima de Jó, Jó bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você encontrar alguém que parece sabichão demais, que sabe demais, que fica arrotando em cima de você conhecimento demais, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Que quem sabe, sabe que não sabe. Quanto mais você sabe que você não sabe, porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, quem sabe, não estufa o peito, não fica empavonado. Não dá para ficar na presença do Todo-Poderoso Deus com soberba, com altivez, com arrogância. Jó começa a entender que Deus é Deus e Ele é homem. A quarta verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 5, confira comigo. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus e diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei se vocês entram em crise com esse versículo, eu entro. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Porque eu não consigo conciliar 42:5 com 1:8. Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse acerca dele: não tem ninguém na terra parecido com ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aqui não é bajulação de um amigo rasgador de seda. Quem está falando isso acerca de Jó é Deus. É Deus quem está dizendo que esse cara é o homem mais piedoso da sua geração. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, Deus tem um diagnóstico.
Agora, como é que esse homem que Deus diz que é o cara mais piedoso da sua geração, vem me fazer uma confissão dessa? Ah, Deus, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece contraditório. Mas para explicar isso, deixe-me fazer uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto você conhece a Deus? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral e quando ele viu o mar, ele exclamou de toda a sua alma: irmãos amados, é um privilégio imenso estar com vocês. E a minha oração é que nesta noite, Deus, na sua bondade, derrame graça sobre nós e nos edifique pela sua palavra. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro da Bíblia, um livro poético, mas um livro complexo, que tem uma mensagem extremamente oportuna para o meu e para o seu coração. E a minha oração é que a história deste livro, que a história desse personagem, nos encoraje, nos abençoe, nos fortaleça. Por isso eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1. Jó capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 12. Jó capítulo 1, 6 a 12. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse texto registra este episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos. Eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca de novo perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele,
Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda não, ando meio ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia eu dou uma olhada nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida deste homem, tu tens cercado a casa deste homem com a grande muralha de proteção, os bens deste homem multiplicam na terra, tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro, desse jeito aí qualquer um te adora. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus. Ele insinua que Jó descobriu que religião é uma grande sacada, que esse negócio de religião dá lucro, que o vetor que move Jó em direção a Deus é o lucro. Mas se Deus tirar de Jó o que o próprio Deus deu para Jó, esse Jó blasfema, em vez de adorar. A grande pergunta é: o que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás levanta aqui duas teses. A primeira delas: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus manda no céu, o nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. Ele manda nos anjos, ele manda nos homens, ele manda nos demônios. Agora, com a permissão de Deus, obviamente, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Confira comigo, capítulo 1, versículo 3, quão rico era este homem. Na parte final do verso 3, somos informados de que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Já fomos informados que ele era o mais piedoso. Agora somos informados que ele é o mais rico. E aqui cai um mito. O mito de que um homem rico não pode ser piedoso. Não é verdade isso. É possível ser rico e o mais rico, e é possível esse rico ser piedoso e o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Agora notem vocês que no capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, Satanás vai usar 3 elementos para levar Jó à falência: os sabeus, o fogo e os caldeus. E não foi numa semana, num mês, num ano,
numa década. Foi num único dia que o homem mais rico da sua geração entra em colapso financeiro, vai à falência. Ora, você e eu conhecemos gente que por muito menos blasfema contra Deus, por muito menos levanta os punhos contra os céus, por muito menos dá um tiro na cabeça. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21 do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para o mundo, eu não vou levar nada do mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota a primeira tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus que o dinheiro, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.